Democracia do Leco 16! Está no ar Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise, hein? Olá, você que está me ouvindo agora pelas ondas da Rádio Universitária FM, também pelas plataformas digitais. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e começa agora o Comida de Verdade, o seu programa de toda semana para falar sobre alimentação, agroecologia e sobre o futuro sustentável bem aqui na sua rádio universitária e, claro, também nas plataformas digitais da Rádio Universitária. Olha, hoje falamos de aniversário do Centro Sabiá, 32 anos de luta, mas também do papel das organizações na alimentação, seja no campo, seja na cidade. E aí, vamos começar essas comemorações? Falar de comida de verdade é bater de frente sempre com os dados, de quem financia a fome, de quem lucra com a insegurança alimentar. Já entendemos bem o papel do agronegócio na destruição das nossas matas, dos campos. A gente entende também o papel das grandes empresas, das multinacionais, na produção de ultraprocessados, de alimento com veneno. E é importante também a gente entender que precisamos lutar por uma outra alimentação, por uma outra globalização na alimentação. Lutar por um futuro agroecológico, sem veneno. É parte do que somos enquanto sociedade. Então, qual o papel das organizações, as organizações não governamentais, as OSCs, que são organizações da sociedade civil, no combate à fome e pela alimentação no Brasil? Qual o papel dessas organizações nessa luta da sociedade civil por comida de verdade, contra o veneno? É sobre esse papo que a gente vem falar hoje, por uma outra alimentação, por uma alimentação agroecológica. A gente aproveita que o Centro Sabiá completa 32 anos de luta, uma luta pela agricultura familiar, pela agroecologia, para também falar sobre qual o papel das organizações na alimentação. E é sobre isso que a gente começa esse papo conversando aqui com Rafael Araújo. Rafael, muito obrigado pela sua participação, mais uma com a gente aqui. Rafael é advogado, consultor na Ser Social, presidente do Conselho Recife, presidente da OSC Samaritanos, cofundador do coletivo Unificados pela População em Situação de Rua. Também é diretor regional do Instituto Fome de Tudo. Muito bem-vindo, Rafael, ao nosso papo. E olha, antes de mais nada, o que são essas organizações que a gente vem falando? As OSCs, as ONGs, tantas vezes demonizadas, tantas vezes sem crédito, mas sempre presentes quando a situação aperta. Bem-vindo. Oi, João, o prazer é meu estar aqui de novo no programa, ainda mais agora com um tema que me é tão caro, né? Hoje minha consultoria Ser Social atua especificamente com o terceiro setor e com essas entidades que a gente vem tratar aqui hoje. Então, essa nomenclatura, ela veio, né, se desenvolvendo ao longo do tempo e é importante, ela até tem a ver com a nossa compreensão a respeito delas. Então, quando a gente fala de ONG, né, de organização não governamental, a gente vinha de uma ideia de uma atuação no espaço onde o Estado não atuava, onde faltava o espaço, onde existia um vazio ali da atuação do espaço. Essa ONG ela complementava essa atuação. E hoje, com a OSC, a gente hoje começou a chamar de Organização da Sociedade Civil, né, de OSC, na intenção de dizer que não é só onde o Estado não atua, não é só um vazio, mas também ocupa seu espaço. A capacidade de inovação do terceiro setor, dessas entidades, de trazer soluções diferentes para problemas antigos que o Estado nunca deu conta completamente e nem vai dar conta sozinho. Então, a gente saiu dessa coisa de atuação de um vazio para ocupar um espaço hoje com essas OSCs. E quando a gente fala do tema de segurança alimentar, é importante demais a gente trazer a participação da sociedade civil, porque ela é quem tem construído as principais iniciativas, a principal inovação social nesse setor. O Estado é uma estrutura muito mais pesada, muito mais burocrática,
muitas vezes com contextos políticos e disputas políticas que impedem o desenvolvimento de certas tecnologias e metodologias e soluções. Né? A própria questão da existência da fome ainda hoje, da insegurança alimentar, é uma questão política e social, a gente sabe. É um sistema econômico que produz a fome, a gente tem comida no mundo para alimentar todo mundo, mas isso não é realizado, né? As soluções não estão aí para acabar com a insegurança alimentar, para acabar com a fome. Elas estão para produzir mais, consumir mais, dar acesso a poucas pessoas, de produtos cada vez piores. Então, a gente tem aí uma questão política ideológica forte, e a sociedade civil precisa fazer e faz, ao longo da história, esse contraponto, né? Até, inclusive, na militância, no advocacy, como se chama atualmente, de construção de política pública mesmo, que vá de encontro a esses interesses hegemônicos, que vá de encontro a esse sistema político que exclui e que hoje protege os ultraprocessados, incentiva a subnutrição da nossa população e continua mantendo a fome como instrumento de poder. E a gente vem falar de comida, de uma disputa que não é só narrativa, né, Rafael? É nos dados também. De um Brasil que ainda passa fome, que na pandemia precisou recorrer também a essas organizações para não morrer de fome. Rafael, no Brasil, as ONGs, que são as organizações não governamentais, e também as OSCs, que são organizações da sociedade civil, viram protagonistas quando o assunto é luta por comida, não é? Como que é essa relação com a comida e essas organizações, Rafael? Com certeza, João. A pandemia ela veio para mostrar para a gente que os nossos territórios, nossas cidades, elas não estavam preparadas para cuidar de quem precisa. Então, a gente não estava preparado, por exemplo, as pessoas em situação de rua de Recife, de Pernambuco, do Brasil, as comunidades, as periféricas, os povos tradicionais, todo mundo sofreu bastante com a pandemia, porque o Estado ele não está apto, não está preparado para, de fato, tutelar tutelar no melhor sentido, né, essas populações vulneráveis. Então, a comida, não só na pandemia, mas há muito tempo, em constituições históricas, né, como o próprio Sabiá, a Ação Cidadania, enfim, que travam uma luta por essa segurança alimentar ao longo da história, que foi muito mais visibilizada durante a pandemia. Mas são elas hoje que, não só elas, mas todas, inclusive iniciativas menores, informais, hoje inclusive conhecidas como cozinhas solidárias, né, que finalmente estão tendo reconhecimento de políticas públicas, que atuam nos territórios, atuam nas ruas, nas comunidades, para que essa fome ela seja mitigada. A gente, de fato, não conseguiu ainda encerrar esse ciclo, né, de insegurança alimentar, mas, de fato, a participação da sociedade civil ela tem sido essencial na produção, no acesso e na distribuição de alimentos para quem precisa. E mais, né, tem entidades como essas, como as nossas, que têm uma consciência da necessidade, né, de política pública em segurança alimentar e nutricional, e conseguiu manter de pé, né, o CISAM, o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional do Brasil, durante o desmonte que aconteceu nos anos recentes. Então, as entidades têm especial importância nisso, a sociedade civil, de manter esse sistema em pé, apesar dos desmontes e de fato da luta contra eles, contra o sistema. E a gente sabe como foi isso, inclusive na pandemia, né? Uma pandemia que, graças a essas organizações, o Brasil pôde atravessar num governo que negou comida, que negou assistência, que negou a emergência. A pandemia passou. A situação poderia ser pior, mesmo já sendo dramática. 33,1 milhões de pessoas sem ter o que comer. Mas a sociedade civil se posicionou, ONGs e OSCs de todo o país, ao resgate pela alimentação. Rafael, como foi esse movimento com as organizações que você participa? João, essa luta foi sobretudo do espectro político, né? Da gente, de fato, se posicionar a favor do CISAM, a favor do sistema, depois de um desmonte que houve nesse sistema, na extinção do Conselho Nacional, no primeiro ato do governo Bolsonaro,
Então a gente vem, de fato, trabalhando por essa política. Foi inclusive quando eu entrei no Conselho de Segurança Alimentar. Desde então estou na presidência do Conselho de Recife, na luta pela manutenção do sistema, para que a gente consiga continuar construindo e fiscalizando as políticas públicas de segurança alimentar. Então, acho que eu trabalho, tanto samaritanos quanto unificados compõem o conselho. A gente tem incentivado e orientado as demais parceiras, né, que inclusive estão dentro do coletivo Unificados, a lutar também por essa segurança alimentar, por essa política pública. E hoje a gente tem um governo federal alinhado, né, ao sistema, que vem contribuindo com as políticas que hoje estão chegando na sociedade civil também. Então, de fato, atender essa base que vem trabalhando sozinha, sem reconhecimento há alguns anos já, alguns governos, é interessante. Parece que é só nos momentos de maior crise que se lembram das ONGs e das organizações da sociedade civil, né? Para apagar incêndios. Seja na pandemia, seja nas enchentes, nos deslizamentos. Rafael, é esse o papel das organizações? Apagar incêndio? Ou tem algo mais? É uma boa pergunta, João. E, na verdade, qualquer ONG hoje, qualquer OSC que tem um trabalho sério, que tem realmente propósito em estar fazendo, ela não vê o dia, na verdade, que ninguém precise mais dela. Entende? Que a gente um dia tem um Estado forte o suficiente para suprir essas necessidades e as políticas públicas que cheguem a todo mundo. Então, a gente hoje tem essa perspectiva de OSC que vai ali no emergencial, na parte da fome, do desastre ambiental, mas é imprescindível que a gente tenha a estrutura, até enquanto sociedade civil também, de trabalhar o estrutural, né? Trabalhar as causas dos desastres climáticos, as causas da fome, da desigualdade, que a gente consiga trabalhar além do emergencial, porque, de fato, o emergencial não vai alterar o status quo de ninguém, não vai promover mudanças efetivas na vida de ninguém, não vai oportunizar isso para que as pessoas, dentro da sua autonomia, possam vislumbrar outras trajetórias. Então, é muito importante que toda a ONG que funcione hoje, mesmo as que surgiram, né, durante a pandemia, muito apegadas a esse aspecto emergencial, elas também entendam das políticas, entendam de questões mais estruturais, como emprego e renda, educação, saúde, para que nas suas atuações também esteja esse propósito de levar a mudança efetiva de realidades, de mudar a estrutura para que pessoas possam, de fato, ter a oportunidade de pensar diferente, de viver diferente do que vivem. O Brasil hoje vive um novo momento no enfrentamento à crise alimentar. Dados muito melhores que os mais de 123 milhões na insegurança alimentar. Muito melhor que os mais de 33 milhões na fome. Rafael, te pergunto então, enfim, qual o papel das organizações na alimentação? Sejam as ONGs, sejam as OSCs. Isso, a gente vive um outro momento, João, de política pública, de esperançar, na verdade, né? Muita política não está conseguindo chegar ainda na ponta, mas o fato de elas já existirem, já serem um horizonte em que a gente pode se fiar, em que a gente pode, construir para que aquilo aconteça, já é algo interessante. E essas novas entidades, por exemplo, que surgiram durante a pandemia, elas ainda estão acostumadas, né, com o poder do Estado, com o poder público. Ainda são instituições muito carentes dessa atuação junto com o poder público. Então, só hoje, com essas políticas recentes, como Cozinha Solidária, Comunitária, Banco de Alimentos, enfim, Estratégia Alimenta Cidades, é que vem sendo, de fato, está havendo um apoio a essa sociedade civil que surgiu durante a pandemia e que nunca experimentou esse apoio do Estado. Então, é muito importante que essas políticas sejam fortalecidas e que essa sociedade civil entenda que, além do emergencial, ela precisa lutar por uma produção mais justa e adequada, que respeite o meio ambiente, por um acesso a todos, por uma diminuição de desigualdade, e entenda o papel dela no sistema como um todo, de construção, de melhoramento das políticas, de fiscalização das políticas públicas. Então, a sociedade civil, ela está na ponta no emergencial, mas ela tem que estar cobrando o poder público, ela tem que estar construindo, ajudando as inovações
para que, de fato, a gente tire a fome do nosso mapa e o Brasil seja um local justo e todo mundo tenha o que comer, um prato de comida saudável e tenha o seu direito humano à alimentação adequada garantido. Muito obrigado pela sua participação, Rafael. Muito obrigado por mais uma participação e por seus esclarecimentos, viu? Se quiser deixar um recado para quem nos ouve, também em comemoração, né, os 32 anos de Centro Sabiá também, né? O momento é esse. Aproveita para falar pro pessoal onde é que a gente se encontra. Obrigado, viu, Rafael? João, brigadão por mais esse papo saboroso aqui. E eu só tenho a agradecer por tudo que o Sabiá, ele historicamente construiu, pavimentou para que a gente hoje, em instituições mais novas e consigamos estar onde estamos, dentro das estruturas onde estamos, porque o Sabiá construiu, correu muito para que isso acontecesse. Então, só parabenizar esses 32 anos de Sabiá, toda a história que, sem parar, né, ininterrupta, que fez com que a gente hoje tenha esse estágio no CISAM Nacional e em Pernambuco, principalmente, e tenha em Pernambuco, né, uma instituição histórica que participou de toda essa luta para que hoje a gente consiga continuá-la. É um prazer, estou à disposição como sempre. Vocês podem encontrar o trabalho da gente no Instagram do Samaritanos.Recife, do Unificados PSR e da minha consultoria Ser Social, tá bom? Um forte abraço, até a próxima. Maravilha, então vamos lá, minha gente. Vamos seguir Rafael, vamos seguir as ações que ele participa também. Viva o Sabiá e viva o trabalho das organizações da sociedade civil. Gente, hoje eu conversei com Rafael Araújo, advogado, consultor na Ser Social, presidente do Conselho Recife, presidente da OSC Samaritanos, cofundador do coletivo Unificados pela População em Situação de Rua. Ele faz parte também do Instituto Fome de Tudo. Olha, a gente não acabou nosso papo ainda não, viu? A gente ainda precisa falar também do Centro Sabiá. E é sobre isso que a gente fala no segundo bloco. Fique aí, a gente volta já com mais comida de verdade. Você está ouvindo Comida de Verdade. O mundo comemora o Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha no dia 25 de julho. No Brasil, a data marca a atuação da heroína negra quilombola Teresa de Benguela e a resistência das mulheres negras em toda a América Latina e a luta contra o racismo e o machismo. Julho das Pretas, mulheres negras em marcha por reparação e bem viver. Uma campanha da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco com o apoio do coletivo Obirim e do Observatório de Mídia da UFPE. No Brasil, mais de 64 milhões de pessoas não sabem o que vão comer amanhã. Você pode mudar essa história. Com menos de R$1 por dia, você se torna um amigo do Sabiá e apoia famílias agricultoras do campo e da cidade a produzirem comida que alimenta e que resfria o planeta. As doações mensais são essenciais para a continuidade do nosso trabalho com as famílias agricultoras. Mas você também pode participar com uma doação pontual. O Centro Sabiá já está há mais de 30 anos nessa luta, plantando mais vida para um mundo melhor. Por que você não vem com a gente? Doe e transforme vidas. Acesse centrosabiá.colabore.org. Mude a história de famílias agricultoras. Mude com o Centro Sabiá. Você está ouvindo Comida de Verdade. E estamos de volta, a gente segue aqui falando sobre comida de verdade, falando sobre o papel das organizações na alimentação. Qual o papel das organizações na alimentação? A gente faz essa pergunta quando esta, que é uma organização histórica em Pernambuco, no Recife, comemora 32 anos de luta. O Centro Sabiá completa 32 anos pela agricultura familiar,
pela agroecologia. Vale os resgate, e por isso que falamos agora também com Maria Cristina. Maria, que é coordenadora geral do Centro Sabiá, é engenheira agrônoma, ativista pela agroecologia e direitos humanos. Seja muito bem-vinda, Maria. E olha, Maria, como é que começa essa história de uma militância pela agricultura familiar sem veneno, pelo Centro Sabiá? Bem-vinda. Olá, João. Olá a todos os ouvintes do programa Comida de Verdade. É um prazer estar aqui, para conversar sobre esse tema que é da comida sem veneno, da comida de verdade, e trazer um pouquinho da história e do envolvimento do Centro Sabiá nesse processo, Centro Sabiá é uma das organizações que a gente pode dizer que iniciaram, esse trabalho com a agroecologia aqui no estado de Pernambuco. Não é a única, mas é uma das primeiras, inclusive foi responsável pelo surgimento da primeira feira agroecológica aqui na cidade do Recife, em 1997. É uma feira que sempre foi uma referência, Hoje ela é a Feira das Graças, ou o Espaço Agroecológico das Graças, que fica ali próximo ao Colégio São Luís, E a gente pode dizer que foi um espaço, de aproximar o campo da cidade, de trazer esse debate sobre a necessidade de apoiar a agricultura familiar agroecológica, de apoiar agricultores e agricultoras que conseguem produzir sem usar veneno, preservando a natureza, preservando a água, preservando a biodiversidade, E ao mesmo tempo também trazendo para a população das cidades uma comida saudável, uma comida sem veneno, uma comida sem uso de adubos químicos, inclusive promovendo essa aliança aí, promovendo esse outro tipo de consumo, que é um consumo que ao mesmo tempo alimenta a população das cidades com uma comida saudável, com saúde, e também promove, uma economia que gera impactos diretos, não só na renda das famílias agricultoras, elas continuarem no campo, continuarem com sua missão de produção de alimentos, mas também com um impacto direto no meio ambiente, E hoje a gente sabe de toda essa problemática, não só com as mudanças climáticas, mas com o uso intenso de veneno que tem contaminado tudo, contaminando a água que chega nas cidades, contaminando alimentos e o próprio solo. Em toda essa história, 3 décadas, Maria, também uma militância que não se faz só, é coletiva. Maria, que impactos nessa alimentação, na distribuição de comida também dá para sentir através desse tempo, desse trabalho do Centro Sabiá, através de 32 anos de luta? Então, João, aquela experiência que começou lá em 93, a partir da Feira das Graças, de trazer uma comida saudável para o campo, ela ganhou uma escala muito grande hoje. Hoje, só aqui na região metropolitana do Recife, a gente tem mais de 50 feiras. Se a gente olha o estado de Pernambuco, eu acho que esse número já deve ter passado de 100 feiras. São feiras em diversas cidades aí do Agreste, da Zona da Mata do Sertão. Uma parte, uma pequena parte, obviamente, é acompanhado pelo Centro Sabiá. Hoje acompanha, acho que mais de 20 feiras aqui no estado de Pernambuco, mas essa é uma iniciativa também que envolve um conjunto de organizações da agricultura familiar, associações de agricultores, tem envolvimento dos sindicatos, tem o envolvimento de diversas outras ONGs, que atuam nos territórios aqui do estado de Pernambuco. Então, hoje, assim, a gente diz que esse processo ganhou uma escala muito grande, E teve uma ação inicial, uma ação que até hoje é referência, do Centro Sabiá, nessa questão aí da agroecologia, das feiras agroecológicas, da comercialização de comida sem veneno. E que bom que ganhou essa escala. É preciso que essa escala se amplie cada vez mais, com políticas públicas de apoio à agricultura familiar agroecológica, políticas
políticas públicas de garantia da terra, de reforma agrária, de redução do veneno. A gente teve agora a aprovação da lei do PRONARA, né? Do Programa Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos, que precisa ser, inclusive, monitorada pela própria sociedade civil, mas é um passo extremamente importante, né, para a redução do uso de veneno no país. A gente sabe que o Brasil é o país campeão do uso de agrotóxicos, então esses 30 anos aí, mais de 30 anos que se passaram, é muito importante que esse processo ganhe cada vez mais escala, cada vez mais agricultores produzindo comida sem veneno, né? E que a gente tenha leis, incentivos, créditos para apoiar e ampliar essa forma de fazer a agricultura, esse cuidado com a natureza. E 32 anos depois, a mesma missão continua, né? Por uma alimentação sem veneno, por uma agricultura familiar, agroecológica. Mas recentemente, uma luta também que chega para a cidade, com a agricultura urbana, não é, Maria? É uma nova luta que o Centro Sabiá abraça? Então, a gente pode dizer que hoje isso é uma luta contemporânea, né? É um movimento que está se fortalecendo nas cidades. O Centro Sabiá, nos últimos 10 anos, já não é pouco tempo, né? Dos 30, nos últimos 10 anos, ele tem apoiado essas iniciativas, né? Ajudado a estruturar hortas urbanas, agroecológicas, aqui na região metropolitana do Recife. Nesse período foram mais de 20 hortas que o Centro Sabiá apoiou junto com parceiros, ajudou a estruturar, né? Mas é bom lembrar que, na verdade, quando a gente olha a região metropolitana do Recife, plantar comida na cidade é uma coisa que tem uma história, né? Recife é uma cidade que recebeu muitos migrantes do interior do estado, e esses migrantes sempre faziam suas hortas, né? Sempre tinham suas fruteiras. Recife também, na sua própria história, as casas do Recife sempre tinham quintais, né? Nos quintais se plantavam fruteiras, se plantavam hortaliças, se plantavam temperos, inclusive se criavam animais, né? Pequenos animais, obviamente, principalmente aves, galinhas, né? Numa época que, se a gente for falar aí de uns 70 anos atrás, não existia geladeira, né? Então, muitas vezes as mulheres cuidavam, né, de criação de pequenos animais no seu quintal, inclusive para a alimentação da própria família, de produção de ovos. Isso faz parte de uma história um pouco mais antiga. E muito disso vai sendo guardado, né? Inclusive, nesse processo aí dessas hortas urbanas, muitas das mulheres que participam, inclusive trazem, né, recuperam muito dessa sua história, muitas de que vieram do interior ou que lembram de um período atrás de produção de alguma coisa nos seus quintais. Óbvio que a expansão urbana, né, a derrubada das casas, a construção de muitos prédios, outra também de muitas pessoas que vêm morar na cidade em espaços super apertados, nas favelas, que não têm terra, que estão em terrenos que não dá nem para se plantar. Isso é uma outra realidade que a gente vive hoje e que a agricultura urbana se associa a lutas por resistência, a lutas pelo direito à cidade, pelo direito à terra para morar, mas também uma terra para plantar, né? Tem tratado também de organização comunitária, de reivindicação de direitos, de saúde mental. Então, um conjunto de novas pautas, elas vão se agregando, né, a esse movimento aí da agricultura urbana. Esse mês agora, finalzinho do mês de agosto, comecinho do mês de setembro, né, nós estaremos acolhendo, né, eu digo a cidade do Recife, a região metropolitana do Recife, a articulação de agricultura urbana e periurbana, aqui do estado, da região metropolitana do Recife, vai estar acolhendo o segundo Encontro Nacional de Agricultura Urbana, o segundo ENAU, né? Acho que vai ser um momento para trocar experiências
com pessoas do Brasil todo, com agricultores e agricultoras urbanas do Brasil todo, e também de reivindicar políticas públicas do direito à cidade, mas também de plantar comida na cidade, né? Acho que vai ser um momento bastante interessante e que espero que provoque os gestores públicos, municipais, estaduais e federais para olhar e para entender a potencialidade e as possibilidades que vêm, né, com essa luta da agricultura urbana e pensem em políticas públicas para a agricultura urbana e o direito à cidade. Hoje a gente convive com um governo que se comprometeu a lutar contra a fome, e de fato tem lutado, né? 14,7 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil em 2023. Isso é lá daquele dado dos 33 milhões que passavam. Com a crise sendo controlada, sem os números alarmantes da pandemia também, Maria, qual o papel das organizações na alimentação, Maria? Então, João, as organizações do campo agroecológico, do campo que lutam, né, por segurança alimentar e nutricional, em defesa da agroecologia e da agricultura familiar camponesa, eu acho que tem um papel grande aí, né? Um papel no campo reivindicatório e de políticas públicas, se somando à luta, né, dos movimentos camponeses, à luta do movimento sindical rural, à luta do movimento dos sem terra, à luta dos povos e comunidades tradicionais, né? Nós não somos os protagonistas, a gente faz parte e apoia isso, né? Porque essa é uma luta, a gente sabe, também do movimento popular, né? Do movimento rural, do movimento dos povos e comunidades tradicionais, né? Então a gente está junto dessa luta, né? A gente também está nos espaços de proposição e controle de políticas públicas, né? Essas organizações elas estão no CONDRAF, né? No Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, elas estão na CENAPO, né? Que é a Comissão Nacional de Produção Agroecológica e Orgânica, né? Estão no CONSEA, no Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Nesses diversos espaços, e tem um papel bastante importante nisso, né? São essas organizações, aquelas que trabalham no campo da assessoria técnica e extensão rural, né? Na ATER, que estão propondo políticas públicas de ATER que fortaleçam a produção de alimentos saudáveis, a produção agroecológica, né? E também garantindo não só a assessoria técnica contínua, contextualizada e que fortaleça a produção agroecológica, né? Mas também buscando fomento para isso, porque não só para uma produção de alimentos sustentáveis é preciso não só assessoria técnica, é preciso terra, mas é preciso crédito, o fomento, né, que é um recurso não reembolsável, é um recurso que não é como crédito, que precisa ser devolvido para a instituição bancária. E a gente sabe que muitos agricultores e agricultoras, principalmente agricultoras mulheres, elas precisam de um investimento inicial a fundo perdido. Então, isso é bastante importante, essa luta por assessoria técnica com fomento, como a gente fala. E a gente tem tido respostas positivas do governo federal com relação a isso. Vários editais para assessoria técnica, eles têm vindo com fomento associado, o que é um avanço bastante importante aí do governo federal nesse campo, né? Então, a gente vê que o papel das ONGs é esse, é de estar na ponta nesse processo de assessoria técnica junto com os agricultores e agricultoras familiares, mas também estar nessa luta política, nesses espaços e fora desses espaços, reivindicando políticas públicas para a agroecologia, para a agricultura familiar, a política de reforma agrária, a política de apoio também aos povos e comunidades tradicionais. Muito bem. Então, como estamos chegando nos finalmente do Comida de Verdade, esse que é um Comida de Verdade celebrativo, 32 anos de luta do Centro Sabiá. Viva essa resistência! Eu trago a pergunta, Maria, que fecha nossos papos, que fecha o nosso Comida de Verdade, essa cereja do bolo. Maria, depois de todo esse papo, o que de fato nos alimenta?
Sim, João, pergunta sempre necessária, né? Porque a luta continua e a gente tem que estar sempre nos motivando, né? E eu acho que o que de fato nos alimenta eu acho que a luta pelo combate à fome, a luta para garantir que nenhum brasileiro, nenhuma brasileira, nenhuma criança vá dormir com fome. Esse país tem uma grande capacidade de produzir de alimentos, inclusive produz bastante comida, mas é preciso que essa comida seja acessível, chegue a quem precisa de fato, né? Então, acho que é isso que nos alimenta, é isso que me alimenta, é isso que alimenta o fazer do próprio Centro Sabiá, né? É que a gente continue lutando para que ninguém no Brasil passe fome, que todos tenham direito à comida saudável, né? A comida produzida de maneira sustentável e a comida acessível, que chegue no prato de cada brasileiro e brasileira, que nunca falte comida no nosso prato. É isso. Viva o Centro Sabiá, que é vivo e que é de luta. 32 anos, desde 1993, promovendo a agroecologia, a agricultura familiar de base agroecológica, empoderando famílias, jovens, mulheres pelo direito à alimentação e à qualidade de vida digna no campo. Esse é o nosso trabalho. Obrigado, viu, Maria? Eu que agradeço, João, agradeço também a atenção aí de todos os ouvintes e também aproveitem para conhecer mais o Centro Sabiá. No nosso site vocês têm um link para entrar na plataforma VoaFlix. Na plataforma vocês podem ter acesso a todos os materiais que foram produzidos pelo Centro Sabiá e sobre o Centro Sabiá. A gente tem cartilhas, livros, várias matérias, mas também vídeos e áudios, né? Todos os podcasts do Centro Sabiá, produzidos pelo Centro Sabiá. Então, fiquem à vontade e muito obrigada desde já pela audiência. Gente, conversamos hoje com Maria Cristina Aureliano, coordenadora geral do Centro Sabiá, engenheira agrônoma, ativista pela agroecologia e pelos direitos humanos. No primeiro bloco, conversamos também com Rafael Araújo, advogado, consultor na Ser Social, presidente do Concer Recife, presidente da OSC Samaritanos, cofundador do coletivo Unificados pela População em Situação de Rua. E olha, pessoal, estamos chegando ao fim de um Comida de Verdade especial de aniversário do Centro Sabiá. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Continue com o Centro Sabiá, continue na luta agroecológica. Então, no Instagram, no Facebook, procure por Centro Sabiá. Esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Locução, trabalhos técnicos, roteiro, comigo, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Comida de Verdade. Até a semana que vem. Você ouviu Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise.